nossos corações, né? E poder estar mais uma vez reunidos aqui. Amém. Gostaria que os irmãos se colocassem de pé para nós lermos as Escrituras no livro de Mateus, versículo 13, capítulo 13, versículo 19 ao 23. A partir do 18. Mateus 13, do 18 ao 23. Uma escritura já bastante conhecida, né, dos irmãos. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes, é de pouca duração e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Amém. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, mais uma vez, Senhor, pela tua infinita graça e misericórdia, ó Deus. Tem nos trazido até aqui, ó Deus, na luz da tua palavra. Não há riqueza maior, ó Deus, em nenhum lugar desta terra, maior do que estar, ó Deus, debaixo da luz do Senhor nesse dia. E nós louvamos o teu santo nome por isto, ó Deus. Em teu precioso nome, Jesus Cristo, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Abençoe a cada um, em teu precioso nome, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se sentar. Eu senti um desejo, né, de falar com os irmãos. A semente, né? A semente plantada em boa terra. Nós damos um título, né? Para nós meditarmos com a ajuda de Deus nesta noite. A semente semeada em boa terra. Essa parábola, né, irmãos, ela é muito interessante. Domingo passado, eu falei um pouquinho sobre ela, né? Ou quarta, não me lembro. E aí me deu o desejo de falar um pouco mais com os irmãos, né? Sobre essa parábola que Jesus fez. Então aqui está, né? Todas as situações, né, da mesma palavra, tendo resultados diferentes, né, dependendo, né, do lugar aonde ela foi recebida, dependendo da situação em como ela foi recebida, né. E os irmãos eu vi um parágrafo esses dias que me deixou muito impactado, só para nós meditarmos aqui, na mensagem Por que Clamas fala, bem no finalzinho, já o profeta
indo orar, ele deixou esta pepita aqui para nós. Eu gostaria de ler com os irmãos, né? Na mensagem Porque Clamas fala, lá nos dois últimos parágrafos, 289 e 290, o profeta ele diz assim, ó: agora, com nossas cabeças inclinadas e nossos corações com elas, com o entendimento que Jesus disse, aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não virá a juízo, mas tem passado da morte à vida, sabendo que nós, pela graça de Deus, possuímos isso dentro de nosso coração, com uma consagração a Ele nesta manhã, que nossas vidas mudarão de hoje em diante, que seremos mais positivos em nosso pensamento. Trataremos de viver em tal doçura e humildade que, crendo no que pedimos a Deus, Deus o dará a cada um. Amém. E não falaremos mal uns dos outros, ou de nenhum homem. Oraremos por nossos inimigos e os amaremos. Fazer bem àqueles que nos fazem mal. Deus é o juiz de quem está certo e de quem está errado. Amém? Então, eu li esse parágrafo, irmãos, eu achei ele tão tremendo que eu quis compartilhar com os irmãos. Então, os irmãos veem que nesse parágrafo ele tem coisas tremendas e maravilhosas. Eu já li essa mensagem. E por que eu não lembrava desse parágrafo? Porque é provável que quando eu li, né, eu não estava preparado para receber ele como foi dessa vez. Porque os irmãos sabem que quando a gente lê algo que aquilo cai em boa terra, né, aquele parágrafo não sai mais da gente, né? Dia após dia a gente está sempre lembrando daquilo. Desde que eu li isso aqui está martelando dentro de mim. Porque veja, irmão, tem muitas coisas aqui, né? Viver em doçura e humildade e crer no que nós pedimos a Deus, Deus nos dá. Amém. Não falar mal uns dos outros ou de nenhum homem. Né? Agora veja, irmãos, só nisso daqui já reprova quase todo mundo, né? Porque não é só não falar mal uns dos outros, mas não falar mal de ninguém. E o que a gente mais vê as pessoas é falar mal, né? Fala mal de... Você fala, olha, você viu lá o prefeito aqui de São João, ladrão, não sei o que lá. Mas nunca parou, nunca tirou um tempo para orar para Deus, da luz, da direção, né? Porque sabe, irmãos, é muito fácil nós julgarmos os outros, né? Porque quando a gente está à frente de uma família, todos aqui é casado, né? Só as crianças que não. Mas os irmãos sabem o que é você comandar os filhos, né? O lar, a dificuldade que é. Tem hora que a cabeça da gente fica desse tamanho. Meia dúzia de pessoas, né? Tem hora que a gente faz besteira, perde a cabeça, faz o que não devia, né? E aí a gente quer que uma pessoa que comanda às vezes 100, 200, 300, 1000, 1 milhão, sei lá, a gente quer que ele não erre nenhuma vez, né? Sendo que a gente, às vezes, com meia dúzia, a gente erra e faz o que não devia. Então, às vezes, a pessoa nunca parou para orar para Deus da direção, da sabedoria, porque a Bíblia mandou. Paulo disse para nós orarmos para as nossas autoridades, para que Deus guie eles para que faça o melhor para a gente. Mas a pessoa não faz isso. E ela está lá falando mal, né? Então, a Bíblia diz, não falar mal de ninguém, né?
E agora, veja, analisa isso daqui que o profeta diz, ó, né? E não falarmos mal uns dos outros, nós, os irmãos, né? Não falarmos mal uns dos outros e de nenhum homem, não falar mal de ninguém, né? E orar por nossos inimigos e os amar. Agora, irmãos, aqui está uma coisa, né? Essa oração do profeta. Isso daqui que o profeta está orando aqui, né? Colocando aqui, não é oração, ele está colocando antes da oração, né? Isso daqui, irmãos, nenhum homem consegue amar seu inimigo. Essa que é a verdade, né? Se o amor de Deus não estiver em mim, não estiver em você, nós não vamos amar o nosso inimigo. Porque um homem e uma mulher que não tem o Espírito Santo, às vezes não consegue amar nem o marido ou a mulher que pisa no calo dele, já fica com raiva dele ou dela. Imagina o inimigo. Fazer bem àqueles que nos faz mal. Deus é o juiz de quem está certo e de quem está errado. Amém? Então, os irmãos irmãos, que nós não somos o juiz de nada. Mas o irmão percebe que quase todo mundo nessa terra, ele quer se colocar como um juiz, né? E julgar os outros. Amém? Mas nós, irmãos, Deus não nos colocou aqui como juiz. Não. Deus nos colocou aqui como intercessores, não como juiz. Porque se nós olhamos lá em Abraão, nós somos a semente real de Abraão, Abraão não estava julgando Ló nem Sodoma. Ele estava intercedendo por eles, não é? Porque se Abraão tivesse ali como um juiz, ele não ia perder um minuto. Olha, Sodoma estava condenada, Ló já tinha escolhido, né? Sodoma, problema deles. Mas Abraão, ele estava fazendo exatamente o que ele tinha que fazer, ele estava intercedendo por Ló. E eu estava falando lá em Rio Claro esses dias, que coisa tremenda, né, irmãos? Que não é fácil crer na Bíblia, né? Estava falando para os irmãos, porque Ló, o profeta Ló, é todo esse sistema religioso do mundo. Tudo isso daí é Ló, né? E quando a gente olha na Bíblia, Ló só foi salvo de Sodoma por causa de Abraão. Irmão, se não fosse Abraão, Ló tinha morrido lá. É verdade, está lá na Bíblia, né? Se não fosse Abraão, Ló nem mesmo salvo teria sido. Amém? Então, aí a gente pode pegar, por exemplo, a história de Ruth, né? Lá a gente vê na Bíblia. Então, quando nós olhamos na palavra de Deus, que Deus, ele é o juiz tanto de quem está certo como de quem está errado. Mas, então, irmão, quando nós pegamos isso daqui, né? Eu quero, com a ajuda de Deus, trazer algo bem simples para nós, mas eu creio que Deus vai nos abençoar, nos ajudar, né? Porque os irmãos vê que essa parábola ela mostra que a palavra de Deus, ela é a mesma, ela é imutável, ela não muda. Deus é o mesmo que estava lá em Gênesis, é o mesmo que está hoje, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Então, irmãos, Deus, se ele curou lá há 2.000 anos atrás, 3.000, se ele criou lá em Gênesis, ele cria hoje, ele ressuscita hoje, ele não muda, ele é o mesmo. Deus é imutável, o profeta disse, né? Então os irmãos vê que a questão, irmão, não está em Deus, está em nós, está na terra. Porque aqui essa parábola mostra que a mesma semente, dependendo da terra que ela cai, vai ter um resultado diferente. A mesma semente. Amém? Então essa semente é a palavra de Deus. Então os irmãos vê que às vezes, irmãos, nós queremos alcançar as riquezas de Deus na posição errada, né? Porque, irmãos, olha, nós temos uma predisposição para julgar. Uma predisposição para julgar.
E às vezes, se nós pararmos, ficarmos calados um dia, 2, um mês, você falou, ainda bem que eu não falei, senão eu ia falar besteira. E quantas pessoas vai lá e fala, depois lá na frente tem que se retratar e voltar atrás. Eu fui antecipado e falei besteira, né? Por quê? Nós não estamos aqui, a nossa posição não é de juiz, de julgar. Deus é quem está julgando hoje, né? E Deus, Ele sabe como julgar, amém? Então, os irmãos veem que essa oração do profeta, essas palavras que o profeta disse aqui, eu achei muito tremendo, irmãos, e ela me impactou, e eu tenho pensado, porque olha, o profeta ele vai reforçando, né? Aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não virá juízo, mas tem passado da morte à vida, sabendo que nós, pela graça de Deus, possuímos dentro do nosso coração, como a congregação, a Ele, nesta manhã, que nossas vidas mudarão de hoje em diante, o profeta, uma posição, que seremos mais positivos em nossos pensamentos, o profeta vai, porque os irmãos, que é aquilo que o profeta fala, né, olha, ser mais positivo nos nossos pensamentos, porque às vezes, né, como o índio disse, né, o que estava dentro dele, Jesus falou para os fariseus, o que mata não é o que a gente está comendo, é o que está lá dentro, né? Às vezes, irmãos, o que nos consome é os nossos pensamentos negativos, né? Nós temos que ter pensamento positivo, não deixar, porque o profeta ele nos ensina o quê? Que o diabo, a maneira do diabo começar a trabalhar é na nossa mente, e não onde estão os pensamentos? Na nossa mente, né? Às vezes a gente fica cheio de pensamento negativo e é aquilo, irmãos, né? O que nós estamos pensando na nossa mente é aquilo, né? Se você pensa numa derrota, como é que vai descer uma vitória para o seu coração? Você não pensou em vitória, né? Se você pensou numa derrota, você vai ter uma derrota, amém? Então os irmãos veem que o profeta, nas mensagens, ele pregou Deus revelado e escondido em simplicidade, né? Então, agora nós estamos aí, né, com essa maravilha que Deus fez nas nossas vidas, que foi trazer a nós, né? Deus não abriu a palavra agora. Deus já abriu lá em 1963, né? Deus abriu lá, mas para nós Ele trouxe agora. Então, os irmãos, veem que nós agradecemos a Deus, eu agradeço a Deus todos os dias pela abertura da palavra ter chegado a nós. Amém? Porque os irmãos podem ver, por exemplo, assim, né? Existem pessoas no mundo hoje que não têm energia elétrica, né? Então, vamos supor, lá num lugar longe, a energia elétrica chega a ele até hoje. Vamos supor, hoje chegou lá e ele acendeu a luz. Mas está chegando para ele hoje, mas a energia elétrica já existe há quantos? 100 anos, não sei, eu acredito. Mas ele está recebendo ela hoje. Então, os irmãos vê, a palavra, ela não foi aberta agora. Ela foi aberta lá, mas ela chegou até nós agora. Amém? Então, eu não quero saber lá atrás, eu quero saber quando ela chegou para mim. A luz brilhou, é ali que ela brilhou para mim. Eu vou louvar a Deus e agradecer. Mas, irmãos, por que Deus trouxe essa grandeza da abertura da palavra, né? Por que Ele trouxe essa grandeza da abertura da palavra para nós, sendo que Ele se esconde e revela em simplicidade? Então, os irmãos veem que Deus, irmãos, Ele não trouxe a abertura da palavra para nós firmarmos e nos tornarmos grandes professores e grandes ensinadores da mensagem. Porque não é esse o plano de Deus. Os irmãos veem que Deus, Ele abriu a palavra para nós, para trazer nós a uma condição que nós pudéssemos voltar à Bíblia. Sim, irmãos, porque os irmãos veem que nós estávamos caminhando para um lugar de descrédito, de descrer da palavra de Deus. Porque, irmãos, crer é não duvidar, né? Crer na mensagem, aquilo que o profeta fala, amém. Encerra o assunto.
Um jovem que crê na mensagem, o profeta fala, ó jovem, ore o quanto você puder para você casar. Aquele jovem não discute, ele vai orar, orar e orar e orar. Amém? Se ele crê realmente, ele vai fazer exatamente aquilo que o profeta disse. Então o que o profeta, ele mostra para nós vivermos em humildade, ser dócil, não procurar falar mal, não ficar com maus pensamentos, todas essas coisas, irmãos, por quê? Para que nós chegamos diante de Deus e tenhamos condições de crer na palavra de Deus. Porque veja, olha só, outro detalhe tremendo aqui, ó. O profeta diz assim, agora, nossas cabeças inclinadas e nossos corações com eles. Os irmãos entenderam? Que coisa tremenda que o profeta diz aqui. Nossas cabeças inclinadas e os nossos corações com nossas cabeças. Porque às vezes a pessoa inclina a cabeça para orar, mas o coração está em outro lugar. Não está ali. Né? Corpo, alma e espírito. Amém? Então, os irmãos e irmãos, que essa parábola, ela é muito tremenda. Né? Ela é muito tremenda e embora ela eu estava falando para os irmãos ali, a gente pode pegar ela individualmente e pode, né, pegar ela como um todo para nós mesmos. Na nossa vida, analisa para o irmão ver. Né? Todos nós já passamos por toda essa fase que às vezes a palavra de Deus ela vem, né? Olha aqui, ó. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Né? Então, olha só que coisa, irmãos. A primeira maneira de semeadura que pode não dar certo, né? Ouvir a palavra e não entender. Ouvindo e não entendendo, vem o maligno e arrebata. Por isso que tem pessoa que fala, não há uma necessidade da gente entender a palavra. Claro que há. Né? Porque se você não entendeu, o inimigo vem e arrebata. Ele vem e leva. Né? Tem que ter um entendimento. Agora veja, irmãos, aquele homem que estava ali, eu creio que foi Filipe que foi lá, né? Ele pegou, gente, você entendeu o que você está lendo? Que ele falou, como eu vou entender se não tem ninguém para ensinar? Amém? Então os irmãos veem que o entendimento da palavra, irmãos, tem o quê? Tem a pessoa certa para trazer aquele entendimento para ela. Por isso que o profeta, né? Ele vem e traz até nós que a noiva ela não chega ao aperfeiçoamento sem o quinto de Efésio. Porque é um conjunto, irmãos, cada um desses ofícios, eles vai pegar uma parte e trazer a luz para nós. Então é um aprendendo com o outro e aqueles que foi chamado para ouvir irão aprender também. Então nós vemos que tem pessoa que ele vem para a mensagem, ele quer entender a palavra de Deus sozinho, ele não quer ouvir ninguém. Não, eu não ouço ninguém. Irmãos, isso daqui é tão certo como essa água está aqui, ó. A pessoa que ele fala que ele vai entender sozinho, você pode ver lá na frente onde ele vai parar. Ele vai cair num grande precipício. Porque Deus, ele não disse para nós, através do nosso profeta, que a noiva chegaria à perfeição sozinha. É o corpo de Cristo. Amém? Nenhum órgão pode falar, o meu dedo aqui não pode falar que ele faz nada, meu dedo fora do corpo, ele é nada, é uma coisa podre. Tirar o meu dedo do corpo, ele é uma coisa podre. Então os irmãos vê que, né, quem não tem o entendimento da palavra de Deus, o inimigo vem e derruba, arrebata, faz confusão. Por isso que nós temos tudo isso que a gente vê na mensagem. Agora, irmãos, quantos de nós já ouvimos a palavra, não entendemos, tentamos entender por conta própria, nos enrolamos, mas graças a Deus que nós tivemos humildade de voltar atrás. Porque, irmãos, se nós não tivéssemos tido humildade de voltar atrás, nós tínhamos ido para o caminho que muitos foram. Né? Eu creio que todos nós já passamos por isso daqui, porque isso daqui está na nossa vida.
O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração e chega a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então, os irmãos, vê que isso daqui é outra coisa, irmãos, né? E quantas vezes a gente já vê a pessoa se alegra, e aquela festa, né? E meu Deus, estou no céu, e aquela coisa, daqui a pouco, cadê? Sufoca. Porque os irmãos veem que nós vínhamos vindo agora, irmã Tônia, irmã Rodina, mãe Lília, eu estava olhando, né? Tinha vários lugares, tudo queimado, aquelas árvorezinhas, tadinha seca lá, mas vamos ver, logo, logo, vai voltar, vai estar cheio de folha verde naquilo lá. Por quê? Né? Queimou por fora, mas a raiz lá não foi atingida. Amém? Então os irmãos veem por que Jesus fala que não tinha raiz, por isso que foi sufocado. Porque, irmãos, a vida, ela está na raiz. Então aquele fogo, ele pode queimar aquela parte externa, né? Aquele fogo pode queimar aquela parte externa, mas ele não atinge a raiz, na onde está a vida de verdade. Amém? Por isso, irmãos, que a nossa vida, ela tem que ter raiz na palavra. Amém? Ela tem que ter raiz na palavra. E isso é o que, né, faz que nós não sejamos sufocados. O que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutíferas. Agora veja, irmãos, os cuidados deste mundo, né? Os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra. Agora veja para os irmãos ver aqui, isso daqui é muito tremendo. Os cuidados com as coisas do mundo e a sedução pela riqueza. Porque nós estamos numa era, a era de Laodiceia, o profeta diz que é a era mais rica, né? Olha, é só os irmãos olhar e ver, né? Como que é hoje e como que era lá, né? Imagina, irmão, se nós fosse vir aqui em São João para fazer esse culto, se fosse, vamos pôr aí, 1700 e tralalá. Quanto tempo nós tinha que sair para nós chegar aqui no sábado? Nós tinha que ir na quinta-feira, eu acho, lá, andando de cavalo aí, com essas meio das estradas aí, né? Para chegar aqui. E agora nós estamos num tempo, a gente vem 1h30 está aqui. Amém? Então veja, irmãos, nós estamos numa era, né? Numa era rica e é muito fácil ser seduzido e os cuidados da terra, né? Nós somos seduzidos para ter uma casa melhor, um carro melhor, ter uma boa profissão, um bom salário. Tudo isso está seduzindo a humanidade. E seduz o crente também. Porque, irmãos, o crente que falar que ele se sente bem chegar na igreja de bicicleta e vendo os outros irmãos de carro, é mentira. Se ele falar que ele não se sente, porque ele sente. É claro que ele sente, ele quer chegar ali de carro também, né? Ele quer também ter uma condição melhor. E todos nós queremos. Isso daí não é errado, né? E até o nosso profeta quis ter condições melhores, né? Para ele poder viajar e tudo mais. Agora, irmãos, a questão é como nós conseguimos isso, né? Porque Deus, Ele nos prometeu, eu preciso de um carro. Preciso? Você precisa de um carro? Deus vai te dar um carro. Você não precisa correr atrás, você não precisa se preocupar, não precisa colocar Ele para trás para você conseguir, porque Ele prometeu as demais coisas, eu vos acrescentarei. Então, Deus, irmãos, ao seu tempo, Ele sempre nos recompensa. Agora os irmãos vê que não é errado eu ter as coisas, o errado é eu ter as coisas fora do tempo de Deus, porque Deus ele tem um tempo para tudo. Pergunta para minha esposa, acho que sei lá quantos, 4, 5, 6 anos, não sei, nós andamos de a pé para a igreja, ele a pé, de bicicleta, até Deus no tempo dele, ele honrou, deu um carro para nós passamos de carro,
Amém? Porque, irmãos, tudo no tempo de Deus é perfeito, né? Então, os irmãos veem que é uma grande tentação das pessoas, né? Elas sufocarem com os cuidados dessa terra e com as riquezas. Irmãos, vê, por exemplo, às vezes a pessoa deixa de adorar a Deus por causa disso, do trabalho, ou da família, do pai, da mãe, não sei, as coisas da terra, né? Então, essa passagem aqui, ó, ela é muito tremenda. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Agora, irmãos, olha, fica infrutífera. Porque os irmãos sabiam que nós, essa é a verdade, irmãos, eu sei que é doído, né? Mas essa é a verdade. Nós somos árvores frutíferas. Amém. Nós temos que dar fruto. Amém. Se nós não darmos fruto, é porque nós somos uma árvore frutífera, né? E o irmão vê que Jesus, aquela figueira simbológica que está ali, Jesus veio, queria o fruto, não tinha, ele pegou e amaldiçoou ela secou e morreu. Aquilo dali é um desenho para nós, quer dizer, aquela árvore, ela veio ao mundo para dar fruto. Se ela não tem fruto, então para que ela está ali? Amém? Então os irmãos veem que quando a pessoa ela cai nisso daqui, ela é tentada a ir pelos cuidados do mundo, seduzido pelas riquezas, ele se torna o quê? Infrutífero. Então por isso que os irmãos veem que está cheio de crentes que não dá fruto. E nós temos que dar fruto, irmãos. Porque a Bíblia diz que nós somos o sal da terra. Na onde nós andamos, irmãos, o mundo, ele tem que olhar em nós e ter sede. Nós temos que causar sede, porque olha, o profeta, na onde ele ia, ele causava sede nas pessoas. Jesus causava sede, as pessoas queriam estar com ele. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Então, irmão, vê que o que é semeado em boa terra, esse compreende a palavra e dá fruto. Amém? Então, os irmãos, vê que às vezes a pessoa diz, eu não tenho que entender nada. Mas aqui a Bíblia está dizendo, quando a semente é semeada em boa terra, ele compreende a palavra de Deus e dá fruto. Porque os irmãos sabem que tudo tem os dois lados, né, irmãos? Os irmãos veem que a Bíblia diz assim, o profeta ele nos ensinou que a Bíblia ela não é interpretação, ela é revelação, não é? Amém? Não é isso que nós somos ensinados? Isso é um ângulo. Mas vamos ver o outro ângulo, pega a própria mensagem do profeta e diz, Deus é o seu próprio intérprete, ou seja, então quer dizer que a palavra ela pode ser interpretada, mas não por mim, não por você, ela é interpretada pelo próprio Deus. Então Deus é o seu próprio intérprete, né? E o que é, vamos pegar essa palavra intérprete, né? Vamos pegar que agora o pastor Salmo está aqui no Brasil, ele está pregando lá. Se não tiver alguém para interpretar, ele vai ouvir e não entender nada. Não é? Vai ficar ouvindo, nossa, o que será que ele está falando? Pelos gestos dele, acho que ele está animado agora, né? Ou se ele der uma risada, agora é uma coisa alegre. Aí ele vai ficar com agora a coisa... Não, vai ficar imaginando, deduzindo. Aí quando vem um intérprete e começa a interpretar, a gente começa a entender tudo que ele está falando. Então os irmãos vê que a interpretação da palavra é o quê? Para trazer uma compreensão. Amém? Então, quer dizer, se Deus é o intérprete da palavra, então quer dizer que nós temos que ter uma compreensão da palavra de Deus. Agora aí é que está, irmãos, olha, a Bíblia diz assim, Deus não faz nada sem antes revelar o seu segredo aos seus servos profetas. Então quer dizer, quem é o intérprete da palavra? É Deus através dos profetas. Então os irmãos, é por isso que nós, irmãos, eu
eu tenho algo comigo, né? Que é uma lei minha, né? É uma lei minha e a gente não pode sair fora. Eu preguei esses dias lá em Rio Claro, mais ou menos uma mensagem nessa linha, né? A gente tem que ter regras, né? A gente tem que ter regras e seguir elas. É a mesma coisa, irmão Lucas, agora nós temos que ter, para a gente ter uma saúde financeira, irmão Lucas, nós temos que ter regras e seguir. Olha, eu ganho 2.000, então se eu gastar mais de 2.000, não posso gastar mais de 2.000, se eu gastar mais de 2.000, eu me aperto. O ideal, se eu conseguir gastar 1.800, aí sobra 200, estourou uma bombinha, tem onde cobrir. Então a gente tem que fazer regras e seguir aquelas regras, e aí você vai conseguir, né? Avançar. Então os irmãos veem que todos nós temos que ter as nossas regras, né? Para a gente saber, e a minha, a sua, cada um de nós conhecemos a nossa condição, porque a minha fraqueza não é a sua não é a minha, aquilo que é difícil para mim é fácil para você, o que é difícil para você é fácil para mim, assim vai. Então os irmãos veem que cada um de nós temos que pôr limites na nossa vida para nós sabermos até onde nós podemos ir. Então eu tenho coisas comigo, irmão. Eu tomo o máximo de cuidado para mim nunca dizer o que o profeta não disse. Porque eu sei que se eu dizer alguma coisa que o profeta não diz, lá no dia do juízo, eu que vou responder por aquilo. Agora, irmãos, olha só, Deus não colocou o pastor como intérprete da palavra, né? Deus não colocou o evangelista como intérprete da palavra, Deus não colocou o mestre, Deus não colocou o apóstolo, Deus colocou o quê? O profeta. A palavra de Deus, ela não vem a nós sem antes vir ao profeta. Amém? Então os irmãos veem que toda a Bíblia, quem falou foi profeta e quem interpretou ela foi o profeta. Porque Daniel pregou da estátua, mas quem conseguiu decifrar aquela estátua? Quem veio e mostrou? Quem veio e mostrou os dois reinos ali, final, que era os Estados Unidos e a Rússia? Quem mostrou a pedra? Quem era a pedra quebrando a estátua? Um outro profeta veio interpretar o que um outro profeta tinha dito. Amém? Então, o profeta, ele é o intérprete da palavra de Deus. Deus através dele. Então, os irmãos veem que nós nunca, jamais devemos ir na onde o profeta não foi. Eu estava falando lá esses dias, lá em Rio Claro, para os irmãos, porque, irmãos, tanto no natural como no espiritual. Os irmãos, e por que existe injustiça na terra? Porque a lei, irmãos, nós temos 212 milhões de habitantes, daí um pouco para mais. A lei, ela é igual para o mais rico até o mais miserável. É a mesma lei, não tem outra. E por que o miserável fica na cadeia e o rico não fica? Se a lei é a mesma. Se a lei é a mesma, então, se o rico não está na cadeia, o pobre também não era para estar. Se o rico está, o pobre era para estar, porque é a mesma lei. Então os irmãos vê, por que existe injustiça na terra? Porque o homem faz as coisas e não cumpre elas. Né? Então existe uma lei, foi feita só por fazer, mas não vai ser cumprida aquilo. Quem tem dinheiro, ele vai passar por cima, e quem não tem, vai pagar o preço. Amém? Então é assim que acontecem as coisas, porque, irmão, se a lei fosse igual para todo mundo, aí a sociedade era justa. As pessoas, elas iam ser melhor. Não, eu estou preso aqui, mas olha, todo mundo está preso. Tanto o grande como o menor, como o pequeno. Então, os irmãos veem que às vezes fica uma sociedade revoltada, por quê? Porque eles sabem que a lei é só para o pobre, não para o rico. O rico sempre dá um jeito, amém? Só mostrando o natural para os irmãos ver que do mesmo jeito é a palavra de Deus. Porque, irmãos, o que é tudo isso de igreja no mundo? São pessoas que pegam a Bíblia e eles começam a interpretar ela do jeito deles, né? Então Deus lá falou, através de Paulo, não permito que a mulher esteja na igreja ensinando à frente da obra, liderando como cabeça. Aí tem um monte de igreja, vai lá, não, mas pode, vai lá e dá um jeitinho, burla a lei de Deus e coloca ali. Agora, irmãos, do mesmo jeito que é no natural, é no espiritual, né? Os irmãos vê, por exemplo, o profeta, ele diz, me dê uma igreja toda unida em torno de Jesus e eu desafio todos os infernos.
Todos os demônios do inferno. Não é isso, a gente fala aqui, os evangélicos têm um slogan aí, né? O Brasil é do Senhor Jesus. Agora, não sei, tem mais de 30 milhões de evangélicos no Brasil. Os irmãos já imaginou, irmãos, 30 milhões de evangélicos, se eles fossem fiel à lei de Deus, irmãos, não tinha um demônio que ousava nem rodear o Brasil, nem chegar perto. Mas por que o diabo está pintando e bordando aí, ó? E os cristãos tudo em desespero aí, ó, né? O mundo entrando, o diabo fazendo a festa e eles não podem fazer nada. Por que os evangélicos estão migrando para a política para tentar resolver os problemas? Porque eles não têm mais Deus, irmão. Porque quando a gente olha na Bíblia, Moisés tinha Deus, Moisés não sabe ir atrás de política. Moisés, ele tinha um Deus para resolver. Josué, quando ele quis cruzar o Mar Vermelho, ele não precisava ir atrás de política, porque ele tinha um Deus. Quando Josué precisava romper as muralhas de Jericó, ele não foi atrás de política, porque ele tinha um Deus. Então um cristão, um filho de Deus, ele tem um Deus. Os irmãos irmãos, o natural e o espiritual mostrando a mesma coisa para nós. Quando as pessoas elas começam a procurar soluções em outros lugares, é porque ela sabe que Deus não está mais com ela. Os irmãos estão entendendo o que está acontecendo no mundo hoje? Porque, irmão, olha, Jesus ele disse assim, ó, busque Deus em primeiro lugar e as demais coisas eu vos acrescentarei. Irmãos, isso daqui, tudo quanto nós precisarmos, Deus, Ele deu a sua palavra que Ele seria responsável de providenciar para nós. Agora, por que as pessoas estão? Por que as pessoas estão se enrolando com os cuidados da terra? Quantas pessoas, irmãos, olha, eles deixam de ir na igreja para estudar, por exemplo. Aí ele demora lá 5, 6 anos estudando e não ir na igreja, perdendo os cultos de oração. Irmão, aquilo lá na frente vai fazer tanta falta para ele. Muitos às vezes entra lá e nem sai, nem volta mais para a igreja. Lá conhece uma moça no mundo, um rapaz no mundo e casa e vai embora, não volta mais. Sendo que, irmãos, a Bíblia diz que nós temos que colocar Deus em primeiro lugar em tudo nas nossas vidas. Eu sempre dou esse testemunho para os irmãos. Eu vivi muitos anos da minha vida miseravelmente, desgraçado, por colocar trabalho em primeiro lugar. E minha esposa estava lá sempre ralando, sofrendo sozinha, indo para a igreja, né? De cada 10 cultos, às vezes um culto dava certo da minha folga eu ir, e naquele culto eu estava mais morto que vivo, não tinha força para ir. Até o dia que eu estava trabalhando, eu tomei uma decisão. Eu falei, eu vou sair disso daqui e não vou trabalhar mais em lugar nenhum, se não for de dia, num horário que não me atrapalhe eu servir a Deus. E aos olhos das pessoas foi loucura. Nossa, criança pequena, difícil para arrumar trabalho. Ele vai sair fora, vai ficar desempregado. Falei, vou. Porque se o meu Deus não é Deus para arrumar um trabalho, para mim adorar Ele, então o que eu estou fazendo aqui? Irmãos, isso faz quanto, amor? Uns 15, 20 anos, sei lá. Uns 15 anos faz isso. Desde que eu fiz isso, minha esposa está aí como testemunha. Nunca o nosso filho chorou por um litro de leite e faltou para eles. Deus honrou a minha posição e nunca mais eu trabalhei em horário que me atrapalhasse eu de adorar a Deus. E Deus não me abandonou, porque, irmãos, a palavra de Deus ela é clara. Aquele que busca o reino de Deus, Deus é responsável por aquela pessoa. Os irmãos veem que os cuidados da terra, ela sufoca, torna a pessoa infrutífera e ela começa o quê? Buscar alternativas em outros lugares. E uma coisa vai puxando a outra, uma coisa vai puxando a outra. Por isso, irmãos, chega uma hora, tem que parar tudo na nossa vida, você tem que fazer que nem Josué. Olha, nós estamos no tempo de Josué, Josué chegou a um ponto ali que ele parou tudo, para. Vamos falar com Deus aqui, o que está acontecendo? Tem hora na nossa vida, irmãos, que a gente tem que parar e fazer como Josué. Senhor, o que está acontecendo, ó Deus?
Porque, irmãos, Deus, Ele nunca cerra os seus ouvidos, Deus nunca tampa os seus ouvidos para aquele que quer ouvir a voz de Deus. O dia que Josué parou e quis ouvir de Deus o que estava acontecendo, Deus estava ali para falar para ele exatamente o que estava acontecendo. Amém? Então, esses 4 estágios, irmãos, né, da palavra de Deus cair. Então, os irmãos veem que coisa maravilhosa, né? Tem gente que, às vezes, ele quer jogar a culpa na palavra de Deus. Não, mas eu vim e aí Deus não fez. Irmãos, Deus é imutável. O profeta, ele diz, se Deus ressuscitou lá atrás, que alguém creu, e ele não ressuscitar aqui, ele não é Deus. Amém? Amém? Se Deus curou lá, se Deus curou um câncer lá nos dias do profeta, e alguém crê que ele não curar, ele não é Deus. Porque a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus, ele nunca vai mudar. Amém? Então os irmãos vê que a questão é a maneira, a condição em qual a palavra de Deus ela está caindo nas nossas vidas. Então os irmãos vê que a raiz, irmãos, é que segura. Agora olha só, aquele crente lá atrás, né, que caiu lá no caminho, lá no meio das pedras, lá no espinho, fraco de tudo. Né? As mesmas lutas que nós tivemos lá, é as mesmas que nós temos aqui. Pega, meus irmãos, ver. Né? Nós podemos pegar a vida de Ruth, os 4 estágios na vida de Ruth. O profeta mostra. Né? Ela teve esses 4 estágios na sua vida. Amém? Então o profeta ele mostra lá para nós, né? Eu já falei, acho que preguei lá em São Carlos daí. O profeta mostra para nós os 4 estágios na vida de Ruth, a mesma Ruth em 4 situações diferentes. Né? O profeta diz que chega uma hora que Ruth, ela ficou legalista, né? E olha, irmãos, quando eu li aquilo, ela falou que coisa tremenda, tem tempo na nossa vida que nós somos legalistas. Nós chega, arregaça a manga, fala, daí eu vou resolver tudo. Daqui a pouco a gente quebra a cara e vê que nós não resolveu nada, nós bagunçou mais ainda. Por isso, irmãos, que chega um tempo na nossa vida, quando nós amadurecemos, nós paramos de quebrar e bater cabeça. Né? Às vezes aquele homem que chegou, irmão Brana, você não vai falar dessa mulher, o profeta já era um homem maduro, falou, calma, no tempo de Deus ela vai chegar onde ela tem que chegar. Na nossa vida, irmãos, é assim, né? Às vezes a gente quer, quando a gente amadurece, a gente fica tranquilo, tá tudo errado isso daqui, pastor, tá, mas calma, no tempo de Deus tudo vai ficar certo. No tempo de Deus tudo vai se acertar, né? Então, os irmãos veem que quando nós temos um entendimento da palavra de Deus, não um entendimento, irmãos, segundo, né, a concepção intelectual, mas um entendimento segundo o quê? O que Deus trouxe através dos seus profetas. Eu estava falando, acho que foi quarta-feira, né, irmão? O que Jesus falou para aquele homem lá? Deixa eu só ir lá avisar meus irmãos e tal. O que ele falou? Né? O pai Abraão, lá na terra instalei os profetas. Quem ouvir, não vem para cá. Amém? Que hora que é? Quase 8, né? 7h49? Vamos prosseguir mais um pouquinho aqui. Queria ler algo com os irmãos aqui. Olha que benção, irmão Luca. O irmão Luca estava falando agora ali para nós, né? Chuva que é bom nada, né? Olha ela aí. Maravilha, né? Os irmãos veem que às vezes quando chove demais, uma semana, 8 dias, 10 dias, você não dá nem para pôr o pezinho para fora, já começa a ficar bem. Aí quando ela some também, aí a gente, Deus, manda uma chuvinha para nós aí. Os irmãos que analisando isso, né,
Na própria natureza Deus faz, né? Os irmãos veem que às vezes Deus leva a chuva um pouco para a gente valorizar a chuva, né? Às vezes, na vida espiritual, porque, irmãos, o profeta, ele falava, e a gente que ouve e segue o conselho do profeta, o profeta ele diz, você quer entender as coisas espirituais, olha as coisas naturais, né? Às vezes não fica seco na vida espiritual da gente, às vezes fica seco mesmo, nada de água. Mas por que Deus fez aquilo? Para você aprender a valorizar, né? Para a gente aprender a valorizar. Deus faz isso porque nós, às vezes, precisamos passar por um tempo para dar valor. Olha, irmãos, hoje nós estamos vivendo um tempo, quantas pessoas ele tem a oportunidade de estar na igreja e não vai. E o profeta diz um dia, ele vai chorar querendo ir na igreja e não vai ter para ele ir, né? É assim que a gente faz. Então, às vezes, Deus, ele tem que dar uma estiada, corta. Parece que Deus não está falando mais com a gente. Não é, irmãos? A gente não passa por isso, às vezes, você ora, fala, Deus esqueceu de mim. Né? Mas a hora que você começar a agradecer, a hora que você ser mais grato, a hora que ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, você começar a agradecer, aí a água começa a cair novamente. Porque, irmãos, uma coisa que desagrada a Deus é a murmuração, a reclamação. Eu estava falando para os irmãos lá, quarta-feira, em Rio Claro, meu Deus, olha, eu não sei como é que é no mundo lá fora, mas olha no nosso país. Por onde você anda é uma murmuração, uma reclamação, que, meu Deus. Né? Mas não era para ter ninguém reclamando, está todo mundo comendo, bebendo, vestindo, você olha na gente, está tudo com umas gordurinhas aqui, que está comendo bem, né? Está se alimentando, e está reclamando. Na onde você vai, está reclamando. Não é assim, irmão, no trabalho, todo mundo reclamando, e reclama disso, reclama daquilo, reclama. Eu estava falando para os irmãos, é uma unção que cai nas pessoas. Ao invés das pessoas agradecer a Deus, elas ficam murmurando, reclamando, irmãos, e aí é no que está o tempo, né? Olha para os irmãos ver, lá no Egito, o que fez aquele povo perecer? Murmuração. E Deus dava, eles reclamavam. Deus dava, reclamava. Irmão, imagina só, né? Aquelas pessoas, Deus mostrou para nós ali coisas muito tremendas e maravilhosas, porque aqueles homens, eles foram tirados da escravidão, foi tirado da escravidão, né? Não precisava trabalhar mais, Deus dava sombra, Deus dava luz, Deus dava água, Deus dava o maná, Deus dava tudo o que eles precisavam. E eles faziam o quê? Reclamavam. Agora os irmãos já parou? Deus tirou eles da escravidão, levou eles para a liberdade, sem fazer nada, Deus providenciava tudo e eles reclamavam. Agora, quando nós olhamos aqui lá na Bíblia, irmãos, aquele povo é nós, o profeta disse. Aquele povo é nós, né? Deus tirou nós do Egito, que é as denominações, e olha para os irmãos ver. Irmãos, entre o próprio povo da mensagem é só murmuração e reclamação. Não vou na igreja por causa disso. Não vou. Irmãos, é tudo empecilho, é tudo dor de cabeça, sendo que lá atrás, quando nós saímos das denominações, irmãos, ia para a igreja de a pé, eu me lembro lá no sítio, quando minha mãe se converteu, atravessava pinguela de rio, ia de a pé, levava as crianças no ombro aqui para chegar na igreja, e às vezes era uma vez por mês, cada 2, 3 meses, e ia ali animado com vida. Depois atravessou o Mar Vermelho, aí começou as murmurações, as reclamação. Né? Olha, hoje nós temos a Bíblia, tem a mensagem, tem um lugar para adorar, reclamação. Olhe para os irmãos, principalmente os irmãos mais antigos. Eu cresci na mensagem, sempre vendo isso daí, pessoas murmurando. Porque o pastor demorou. Porque cantou demais. Porque só lê mensagem. Porque, irmão, só reclamação. Poucas pessoas você vê saindo da igreja agradecendo. Louvado seja Deus, eu não estou mais lá no Egito, eu não estou mais na escravidão, eu não preciso mais ir para o monte, ficar orando uma semana para ver um pauzinho brilhar. Eu tenho a Bíblia revelada, eu tenho a palavra. Eu tenho a palavra interpretada pelo assim diz o Senhor.
Olha, irmãos, se não é, como era lá no deserto? Tinha que ir lá, irmãos, escravo, aquela luta, olha, passar noite e dias orando por uma migalha. E hoje nós não precisamos fazer nada. Deus trouxe essa mensagem revelada até nós, sem nós mover um palitinho. Eu estava lá no mundo, nem estava pensando em Deus, e Deus me chamou e me deu isso daqui, ó. O que eu fiz? Nada. E ao invés das pessoas agradecer, elas estão murmurando. Pega a mensagem, joga lá e nem sequer pega para ler. Olha, nós temos que olhar na Bíblia e ir se identificando. Não é essa a condição do mundo ao qual nós estamos vivendo hoje, irmãos. Murmuração o tempo todo, irmão. Não é isso que nós vimos a vida toda, né? A vida toda sempre murmurando. Por isso que eu falo para os irmãos, nós não estamos aqui como juiz. Nós não estamos aqui como juiz. Só que Deus é o juiz de tanto do bom como do certo como do errado. Por isso, irmãos, que a nossa vida, a nossa conduta, ela vai ter um resultado lá na frente. Por isso, quando você olha um resultado medonho, saiba, aquilo dali foi plantado. Aquilo dali foi plantado por pessoas que, ao invés de agradecer, sempre murmurou, sempre reclamou, sempre falou, nunca agradeceu. Quantas pessoas eu já vi, irmãos, né? O pastor, olha, eu vi daí na minha vida toda. O pastor, às vezes, fica longe da família, né? E se sacrifica, às vezes não dá atenção para os filhos, e ali orando e buscando, e levando pedrada, paulada para vir trazer uma palavra, e que chega no dia do culto, em vez da pessoa ir lá e agradecer, ele vai o quê? Vai reclamar. E depois vai ter o que lá na frente, irmãos? Nós não estamos como juiz, mas Deus é o juiz. Amém? Amém? Deus é juiz. Então, aqui essa parábola, ela mostra para nós, a coisa é, na onde a terra é plantada, ela foi semeada em boa terra, essa boa terra somos nós. É a nossa vida, é a maneira com que nós recebemos a Deus. É a maneira como que nós recebemos essa mensagem. Irmãos, não era para ter um crente reclamão na mensagem, porque, irmãos, olha só, imagina, a única coisa que conduzirá alguém à vida eterna é esta mensagem. Então imagina, né, irmão Lucas, se o irmão tivesse um bilhete que te dava o direito de ganhar 100 milhões de dólares. O dólar com o real está fraco, né? 100 milhões de dólares, o que o irmão ia fazer aquele bilhete? Eu disse aqui, eu morro, mas não largo dele. Isso aqui é tudo para mim. 100 milhões. Agora nós temos um bilhete que é mais que 100 milhões. É a vida eterna. Era para nós estar agarrados daqui, irmãos, ó, como entre a vida e a morte. Isso daqui é tudo para mim. Porque, irmãos, olha, o que vai levar, o profeta ele diz assim, ó, reconhecendo o seu dia e a sua mensagem. Às vezes é aquilo que o profeta fala, né? Jesus lá na cruz do Calvário, 2000 anos atrás. Irmão, tem gente que não só crê nisso, como dá vida para isso. Tem milhões de pessoas no mundo hoje que dá vida por Jesus lá na cruz do Calvário. E, no entanto, se você falar do profeta, eles gostam em cima. Minha esposa estava contando um testemunho para mim, eu achei interessante. Ela falou, tem uma mulher lá que sempre que ela encontra, ela fala, eu quero ir na tua igreja, eu quero ir na tua igreja. Eu falei, dá o folheto para ela. Ela deu o folheto e a mulher encontrava ela, Pai do Senhor, irmã, eu vou na tua igreja. Ela deu o folheto, a próxima vez que encontrou, Pai do Senhor, irmão. Bom dia, irmã. Não quis nem papo. Cadê aquela alegria? Irmãos, essa é a verdade. Você pode encontrar um crente, ele olha você e fala, que crente que é esse? Olha a irmã, isso é um crente de verdade. Eu quero ir na tua igreja. Aí você fala, ó, eu tenho um profeta. Tá bom, irmão, deixa para outra hora. Eles dão a vida por Jesus lá da cruz do Calvário, mas não dá a vida por Jesus aqui da sétima era. Por isso que o profeta diz, reconhecendo o seu dia e a sua mensagem. Amém? Reconhecendo o seu dia e a sua mensagem. Né? E agora olha, irmãos, para a minha vida, para a sua vida. Nós estamos reconhecendo Jesus no seu dia com a sua mensagem. Então, os irmãos, por que Deus, ele não toma conhecimento de murmurador?
E a Bíblia diz: a quem mais é dado, mais é exigido. Irmãos, o que Deus tolera do mundo lá fora, Ele não tolera de nós. Não tolera, por quê? Porque Ele deu muito mais para nós. Irmão, o profeta diz que toda a igreja tem parte da verdade, todas elas. Até a católica tem parte da verdade. Eles ajudam, eles fazem o bem, eles dão esmola, é parte da verdade. Está lá, Deus mandou fazer aquilo lá, né? Todos eles têm parte da verdade. Você pega os espíritas, tem parte da verdade. Todos eles têm parte da verdade. Agora, irmãos, Deus, Ele trouxe para nós não só a parte da verdade, Ele trouxe toda a verdade. E nos dias da voz do sétimo anjo se cumprirá o segredo de Deus. Irmãos, aquilo que foi escondido, que Deus guardou por milênios, Ele trouxe até nós. Agora, irmãos, que resultado isso vai ter? Depende em qual desses 4 estágios na sua vida ela cair. Porque se esse mistério que Deus trouxe cair lá na terra, cheio de pedra, lá no caminho indiferente, ele não vai ter o resultado. Amém? Mas quando ele encontra uma terra preparada. Então, os irmãos, irmãos, por isso que Deus, Ele nos prepara. Não vai dar tempo que eu vou ter que parar, mas o profeta fala aqui na mensagem, possuindo as portas do inimigo, o profeta ele fala que Deus, Ele vai nos testando até o teste final. Se você passar no teste final, aí Ele te dá aquilo. Porque o profeta diz, Deus, Ele quer ter certeza que você merece aquilo. Amém? Deus, Ele quer ter certeza que nós merecemos isso. Por isso, irmãos, a terceira puxada, ela chegou até nós. Mas a terceira puxada, ela é 3 partes, o profeta diz. Ela é um estágio. Deus não vai dar ela, né, completa para nós se nós não formos dignos e merecedor. Amém? Então, que Deus nos abençoe, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos parar aqui, eu creio que Deus nos abençoe. Amém? Está feliz? Está grato a Deus? Glória a Deus. Deus abençoe a todos, então. Então vamos.